Olá, bom dia para todo mundo aí que está chegando, ainda vai chegar. Bom dia, boa tarde ou boa noite para quem vai ver depois. Essas lives ficam gravadas ali no canal. E hoje mais um capítulo então da nossa sériezinha Yoga, Teoria na Prática. A teoria do Yoga na prática, como desembaraçar os conceitos aí cabeludos, conceitos ditos filosóficos, conceitos ditos teóricos, para fazer diferença na nossa vida, tipo agora, né? Aqui e agora. Porque como a gente já teve uma live, inclusive, com esse tema, né? Tipo, a teoria do yoga, na verdade, ela nem mesmo existe. Não tem isso de filosofia, não tem isso de realmente estudos, né? Que não se conectam com a vida da pessoa. Então, bom dia, galera que está chegando aí. Pessoal que eu vejo toda hora aí, bem-vindos. Né? Priscila, Farid, deixa eu ver, uma galera. Então, é importante dizer, aliás, para quem pegar esse recado hoje, que às 7 da noite, hoje falarei para professores de yoga especificamente, sobre coisas importantes pra caramba. Como ter mais confiança na hora da aula, como lidar com o público heterogêneo, como direcionar esse conhecimento justamente, né, para alcançar as pessoas fora do tapetinho, né, como passar essa filosofia, né, essa teoria do yoga para a galera, para fazer diferença na vida dos alunos e talvez principalmente, né, muita gente vai especificamente por causa disso, que é como se posicionar, né, como aparecer, como atrair para você o público que vai se tornar, né, seus alunos, seguidores, etc. Porque afinal de contas, né, pelo menos a maioria de nós, professoras, a gente quer viver as nossas aulas e cursos, etc. Tá? Então, isso é bem importante para a galera que quer seguir esse caminho e somente, enfim, fazer isso da vida. Né? Por que não? Né? Por que a gente teria que ter uma outra ocupação, etc. E hoje, especificamente, né, hoje vai na raiz justamente disso tudo, que é o mais importante para a galera que estuda, que se interessa e que quer se aprofundar realmente no assunto. Qual a importância realmente de estudar, né, alguma coisa além das posturas, das respirações? Qual a importância disso? Que diferença isso realmente vai fazer na sua vida? E isso, né, é o cerne, na verdade, de todo o meu trabalho, na real, né? É por isso que ele sequer existe. Né? E, na verdade, é por isso que eu estou aqui, em termos de yoga, etc. Porque quando falar um pouco da minha história com isso, que é a seguinte: quando eu comecei a praticar yoga, isso já tem quase 2 décadas completas, mais ou menos, eu entrei assim meio por acaso, digamos, né? Porque tipo, não tinha exatamente nenhuma questão muito grande na minha mente ainda. Eu não tinha, né, grandes preocupações na hora. Na verdade, eu tinha saído da faculdade. Para quem não sabe, eu sou publicitário, né? Ou era, pelo menos. E tinha saído da faculdade e tal. E antes mesmo de fazer uma espécie de pós ali, né? Um intensivo, que eu voltei a estudar mais, eu insisti, né? Eu vi que eu insisti no erro depois. E aí um amigo me indicou, né, para começar a praticar yoga. Porque na época, né, não sei quem é que vai lembrar isso, mas, né, às vezes a galera nova, né, como assim não tinha internet? Como assim não tinha telefone? Pois é, não tinha. Não tinha Google Maps, não tinha nada, então você não tinha nem como procurar, na verdade, um estúdio de yoga. Ou você conhecia ou você não conhecia, alguém indicava para você e você ia. Mas não tinha essa de review, né, o que as pessoas achavam, reclame aqui, assim, não tinha nada disso. Então me indicaram lá, por que você não... Eu estava meio de saco cheio de nadar, né? Tinha parado, falei assim, tá bom, porque meus pais colocaram na natação muito cedo, então sempre nadei, assim, nada profissional não, mas assim, sempre nadei. E fazia natação ali no Flamengo. Um dia você não quer saber? Eu não quero mais isso não, deixa pra lá, isso tá um horror. Então, um amigo me indicou, por que você tá sem fazer nada? Por que você não vai fazer yoga? Eu falei, yoga? Mas eu nem sei o que é isso. Aí o cara também, que não sabia me explicar direito, né? Isso que é interessante, né? Nem o próprio cara que sabia me explicar, que fazia, sabia me explicar que diabo que era isso. Aí ele falou, tá bom, então por que você não vai lá? Eu falei, pronto, vou. E fui,
né, e o resto é história, no sentido de que nunca mais saí. E, no entanto, eu tive a grande felicidade de entrar em contato com, né, com professores que davam extrema importância para isso, né, que eu estou falando hoje, porque era uma aula muito pouco comum. Eu notava que tinha uma diferença entre a aula desse professor e do resto do pessoal com quem eu tinha aula. Era uma aula em que a gente entrava e aí sentava, e daí ele trazia, né, algumas palavras ali, ele trazia uma fala que tinha a ver com questões, né, das pessoas, sobre pensamentos, sobre o sentido dessa vida, sobre as coisas, né, pensamentos sobre coisas que a gente geralmente, sei lá, não pensa mais simplesmente nesse tipo. A gente simplesmente sai fazendo, né, que é tipo viver a vida, né? Então, erros e acertos, como lidar com as pessoas, como lidar consigo mesmo, o que você faz com seus pensamentos, sensações e tal. E então ele trazia, né, que mais tarde eu fiquei sabendo que eram tipo versos da Bhagavad Gita, versos de outros textos, de outras referências e tal. E aí, então a aula começava assim, né? Chegava ali e tal, botava todo mundo sentado, aí falava um pouco, aí dava aula normal, né? Isso que a gente conhece hoje, aí, posturas, etc. Aí relaxava e tal. Às vezes tinha uma musiquinha ao vivo. E aí, quando a gente voltava, né, do relaxamento, aí pegava de novo, falava um pouquinho sobre essas coisas. E na verdade divulgou na época, né, que tinha uma turma que era só isso, né, não falava, não tinha nada de posturas, respirações, etc. Né? Era uma turma de estudos. Daí, sem nem saber direito porquê, mas eu fui também. Então comecei a estudar aí. Isso então há quase 20 anos atrás. E aí foi que eu percebi, né, conforme eu me tornei professor e tal, comecei a dar aulas, e eu percebi que era uma situação muito atípica. Isso que tinha acontecido comigo não era o que aconteceu com as pessoas, né? De ter contato com esse outro lado do yoga que vai além, né, do físico, que é muito importante, ok? É muito importante. A gente geralmente muitas coisas acontecem com a gente por causa do físico. A gente somatiza coisas, a gente absorve coisas e vai acontecendo com o corpo físico, ele fica mais tortinho, ele fica mais, né, fica pouco saudável, etc. Então as posturas são importantes. Mas tem alguma coisa ali bem mais profundo do que isso, que realmente fala ao coração de cada pessoa que está disposta a escutar isso, porque fala ao coração de cada ser humano, tá? Isso é uma coisa importante. E o lance é que, como eu falei, né? Então eu percebi que isso não era uma coisa comum. Eu fui entrando em contato, né? Fui entrando no meio, entrando em contato com outros professores, etc. E fui percebendo que não era uma coisa comum, mas o conhecimento comum do yoga realmente era posturas, respirações, né? Relaxamento, né? Chakras, quando muito, etc. Anatomia sutil, blá. E eu percebi que a minha vibe, né? Ela não era muito essa, assim. Eu mergulhei fundo em termos de posturas. Eu tive aula de Hatha Yoga, o antigo Power Yoga. Na época nem tinha Vinyasa, né? Na real, o Vinyasa é o Power Trans, digamos assim. Né? É travestido de outro estilo, né? Porque começou a pegar mal, tem um nome em inglês de Power, aí o pessoal pôs o nome de Vinyasa. Ficou mais bonitinho, mas fundamentalmente é a mesma coisa. Então eu tive aula de Iyengar, aí conheci o Ashtanga, me apaixonei, comecei a praticar, etc. E então assim, mergulhei fundo nas posturas também, mas assim, a menina dos olhos realmente dos meus estudos que fundamenta a minha prática e que me levou à Índia, né, e a morar 6 meses lá e depois a viajar e tal, em busca desse conhecimento, foi realmente o entrar em contato com os textos, né, que era uma coisa meio inacreditável, né, que uma coisa tão antiga, né, porque o professor fala, não, porque isso aqui tem 1.200 anos, né, eu estudava Gita ali, isso aqui tem por volta de 2.500 anos, isso aqui tem por volta, né, vai estudar Veda realmente ali, isso aqui tem 7.000 anos ou mais, né, não se sabe direito, isso aqui é um pouquinho mais moderno, digamos assim, fica ali século V a.C. Então, as coisas antigas falando sobre questões muito atuais e uma coisa muito impressionante, né, que você vê, assim, não importa a idade realmente, mesmo se tivesse sido feito semana passada, mas é que semana passada é menos impressionante no sentido de que não é tão importante, né, que fosse... realmente não é importante quão velho é, mas seria menos impressionante, porque hoje em dia a gente está muito consciente de várias questões,
né, como a ansiedade, como a dificuldade de conexão com as coisas, etc. Então, mas é muito chocante ver que uma coisa tão antiga possa realmente expressar realmente essas inquietações, as necessidades da galera e tudo, etc. Então sempre me impressionou isso, né? Era uma coisa muito, assim, ficava assim, tipo, meu Deus. Que aí você pega Bhagavad Gita ali, que tem pelo menos aí, você pega, né, uns 2.500 anos mínimo aí, se não 3. E aí o sujeito vem e me pergunta assim, né, Krishna, né? Como que eu posso meditar se a minha mente é incontrolável, né? Me parece que controlar a mente é mais difícil do que segurar o vento, que é a dificuldade da galera que senta e medita. Então, assim, o ser humano não muda. Não muda. Pois é, a gente conversou sobre isso lá em São Paulo, né, Farid? A gente conversou sobre isso, sobre você ter começado os estudos também, a Gita primeiro, né? Muito comum. É pouco comum isso. Então é muito legal isso, e sempre para mim falou assim, que é uma coisa muito impressionante, porque, né, se a gente for reparar, e outro dia não, já tem anos isso, né, mas uma vez perguntaram na formação assim, né, sobre, porque os textos todos eles giram em torno da busca do ser humano pela felicidade, né, pela alegria, pela tranquilidade, pela serenidade, pelo viver uma vida plena, né? E aí uma pessoa levantou a mão, perguntou lá na formação, mas olha só, isso não é uma coisa meio que, né, da sociedade, né, uma preocupação que põe na nossa cabeça, etc. Eu falei, olha só, é muito difícil que seja, né, porque isso aí foi concebido numa época em que a preocupação do sujeito era criar vaquinha, ver se não tinha, né, sei lá, uns bárbaros, né, invadindo a área, né, que em termos de índio não era muito comum, né, pelo menos de bárbaros. E plantar, né, sua alface, né, criar seus filhos, né, dormir quando o sol vai embora, acordar quando o sol chega. Então não tinha essa maluquice aqui, né, esse negócio de pressão da sociedade, sabe? Nesse sentido era tudo muito local, né? Então não tinha a mesma preocupação que o sujeito tinha. Isso que é impressionante, justamente, né? É exatamente a mesma busca há um monte de tempos, né? Quando o sujeito, né, a preocupação, porque esse texto não teria sobrevivido. Isso que é impressionante, né? É tão antigo esse troço que não teria sobrevivido se ele falasse, se fosse uma coisa assim, não, o bom mesmo da vida é, né, sei lá, criar cabras. Isso se perde, o conhecimento que se perde isso. Ou então fica ali restrito a qualquer coisa. O impressionante da questão, e olha lá, apagou minha luz. O impressionante da questão é como que esse troço fala uma busca fundamental ali que é sempre relevante, né? É 100% do tempo relevante. 100%. Porque um texto de 2.500, porque a gente pode separar também, os textos eles aparecem em épocas diferentes, né? Então, a gente vê textos antiquíssimos, né, como parte dos Vedas, falam sobre isso, né? E mais, eles falam sobre né, as buscas do ser humano, que são as buscas aparentes, as buscas por segurança, por prazer, né, pelo dharma, pelo bem conviver. E eles falam principalmente sobre essa busca que está por trás de todas as buscas, né? Por que eu não fico feliz mesmo conseguindo aquilo que eu quero? Por que eu não fico feliz quando eu não consigo? É mais óbvio, né? Mas, então, aí fala sobre isso. Textos antiquíssimos, parte dos Vedas, etc. Aí, passa alguns milênios e novos textos, né? A gente fala textos, né? Mas quando surgiu isso eram mantras, né? Era uma transmissão, era oral, bem no começo, antes dos Vedas serem escritos. E aí passam alguns milênios e o troço aparece de novo, né? Quer dizer, aparece de novo, nunca morre, né? Mas novas histórias surgem, numa reformulação daquilo, mas a essência permanece a mesma. Aí passam algumas centenas de anos e surge mais coisa. Passam vários séculos e aparece outra. É bizarro, porque o teor é o mesmo. A forma é que às vezes muda um pouquinho.
É uma coisa muito bizarra, uma coisa muito impressionante que esse conhecimento ele tenha passado de uma forma tão, tão comum para todas as pessoas e tenha sobrevivido porque justamente é uma coisa que é altamente relevante. Tá? Então, e aí foi que eu vi que isso era uma coisa muito importante de fato. Né? Eu fui percebendo que, e na verdade, essa era o que ia fazer diferença para mim em toda a minha vida e também na minha carreira. Porque o que eu percebi antes, né, foi que o fato de ninguém conhecer isso não era uma coisa comum, era uma coisa que não tem acesso, né? Justamente as pessoas não têm acesso e não ter acesso a isso significa que não tem como passar adiante isso, né? Deixa eu ver se eu consigo resolver esse negócio desse bagulho ficar aceso aqui. Acho que agora eu consegui. Senão vai ficar mais escuro aqui. Né? E foi aí que eu percebi que, principalmente, justamente por ser uma coisa não muito comum, por ser uma coisa que profundamente ajudava as pessoas, que era então uma missão realmente passar isso à frente. É profundamente transformador. Para mim, respondeu muitas perguntas que eu nem sabia que eu tinha, né? E principalmente, então aí que tá, né? Então esse foi a minha história entrando em contato com isso. E aí eu vi, qual que é a importância então desse bagulho, né? Qual a importância do estudo dessa parte do yoga que fica mais escondido? E o chocante na verdade é isso, as pessoas gostariam de ter isso, mas é que é pouco disponível, ainda hoje é pouco disponível, principalmente em português. Em inglês é um pouco melhor, né? Um pouco melhor, você acha mais. Mas também é um conhecimento que não só raro, mas ele é difícil. E o grande desafio é como que passa isso para as pessoas de uma forma que conecte, justamente, né? Não é teoria, não existe teoria, não é filosofia. Através disso você entende sim por que o yoga existe e por que ele é profundamente transformador. Mas isso não é teoria do yoga, nem filosofia do yoga. Isso é a vida acontecendo. Né? De fato, o yoga é, sobre esse prisma, um grande manual de instruções para a vida. E justamente essa é a importância de estudar esse troço. Porque assim, a gente tem que admitir algumas coisas, né? E algumas coisas são um pouco difíceis de admitir porque senão a gente se percebe perdendo um pouco o controle, talvez. E perder o controle é desagradável, né? As pessoas não gostam. Particularmente eu não gosto. Embora o controle seja uma ilusão, né? Esse que é o lance. Mas o lance é... O que a gente quer da vida? Essa vida, ela existe para quê? O que eu estou fazendo nesse planeta? Para onde que eu estou arrumando? Quais são as coisas que realmente importam? Como que eu espero chegar no fim dessa vida, virar para trás e dizer assim, cara, valeu a pena. Não me arrependo de nada, porque realmente eu vivi o melhor que a vida tinha a oferecer. Então, para onde que a gente está rumando? Né? E como que a gente está rumando, né, nessa direção? Sendo que tem uma coisa, a primeira coisa que é preciso que a gente admita é o seguinte: de todas as buscas que todo mundo tem, de todos os objetivos, de tudo aquilo que a gente considera caro, de próximo, né? Não de caro de dinheiro. Qual é a raiz disso tudo? O Veda é muito bom em resumir coisas. E qual é a raiz disso tudo? Para onde que a gente está, de fato? Os nossos olhos estão voltados, né, lá no horizonte. E para onde que a gente está indo? Em busca de quê? E isso invariavelmente, não importa a cultura, não importa o tempo, não importa o sexo, não importa a classe social, o objetivo das pessoas é serem felizes.
virar para essa vida, né, e dizer assim, cara, essa é uma vida boa de viver, me agrada. Eu ando, né, por aí com o coração pacífico, eu ando por aí com a mente livre, né, de preocupações, eu ando, né, existe serenidade onde quer que eu vá, né, estar de bem comigo mesmo. Aquela sensação, sabe, de estar de férias, essa sensação. É muito boa essa sensação de estar de férias para a gente entender o que a gente está procurando, porque a sensação de estar de férias é a sensação, tipo, sem compromisso, sabe? O que vier, tá bom. Porque você encosta numa rede, você pede um suco ali, a sua bebida de preferência, você olha para o mar assim, com um solzinho, né, leve, batendo de tarde, e fala assim, cara, tudo bem. Se chover, tudo bem. Se vier uma companhia, tudo bem. Mas se eu puder ficar aqui sozinho também, tá ótimo. Né? Aí você se levanta, né, se dá um pulinho na praia, ou então, né, se espreguiça na grama, você, né, volta lá dentro da casa, você tira um cochilo ali no hotel, sei lá, pousada, casebre, não sei, qualquer coisa. E acorda no dia seguinte, faz tudo de novo, visita lugares novos, você come coisas novas, né? Ou você mesmo cozinha coisas novas. E você pensa, cara, que delícia, não tem realmente nenhuma preocupação. E essa sensação, né, de completude, de que nada pode estragar aquilo que está acontecendo, essa é a busca permanente de todos nós. A gente busca se sentir assim o tempo todo. O curioso da sensação é das ocasiões, né, o que ocasiona esse sentimento? Sempre é alguma coisa, justamente as férias em si. E não parece, mas tanto o bem quanto o mal, a mente humana acomoda. Né? A gente se acomoda nas situações. Então, mesmo as férias, elas não podem durar para sempre. Às vezes é difícil acreditar nisso, né? Que realmente esse sabor, né, da comida nova, que a sensação, né, dos lençóis ali, bem lavadinhos, a sensação de não fazer nada, é difícil acreditar que isso um dia vai cansar na real. Né? Não é? Já responde aí, não é verdade? E a gente olha sempre a vida do sujeito que está do lado, sabe? Tipo, a grama é sempre mais verde. Né? Tem muita sabedoria nesse ditado, é muito mais profundo do que as pessoas dão crédito. Hein? Às vezes você passa na rua, né? E você olha as pessoas, então, por exemplo, eu caminho, né, todo dia pro trabalho, eu caminho. E em algumas dessas ocasiões, principalmente no passado, eu olhava, né, no meio do caminho, as pessoas estão ali paradas, tomando o cafezinho delas ali, às vezes, né, que eu passo por pelo menos 2 padarias ali no caminho, passo por lanchonete, etc. Às vezes o pessoal está parado ali tomando um lanche, né, tomando um cafezinho, lendo um jornal, por incrível que pareça, né, jornal mesmo físico. E aí eu olho assim, né, pô, legal, né, a pessoa tem um tempo ali para tomar um café e tal, ficar de boas ali, né, tranquilão, encostado. Mas de repente, aquele é o único, né, oásis na vida da pessoa. E saindo dali, o bicho vai pegar. Ou então justamente porque a pessoa está de férias ali na sua cidade onde você trabalha. Então quando você vai para a cidade dela, você também é um turista, também fica de boas. Então isso para dizer o quê? A gente sempre olha para a vida do outro, às vezes fala assim, pô, essa aqui é a vida, hein? Essa que é a vida. A gente tem no horizonte, às vezes, ter a vida do outro, né? Porque salta aos nossos olhos aquilo que parece ótimo. Não, aí muita gente hoje quer ficar, né, influencer, né, youtubers e coisa parecida com isso, tiktokers e todos os ers que você pode imaginar aí, porque a galera quer, né, fazer uma coisa legal, né, para ela, ganhar um dinheirão, né, e acho que isso é vida realmente, né? Sem perceber que o que sustenta realmente uma existência, seja onde for que você estiver, é propósito, né? Propósito, objetivo. E uma vida que não tem propósito nem objetivo, ela é uma vida vazia. E por incrível que pareça, mesmo o que te parece hoje muito maravilhoso, excelente, nota 10, assim, pô, mesmo isso cansa. Pega um exemplo sei lá, de qualquer coisa, cara, qualquer coisa que você pega. A alimentação, por exemplo, é um dos melhores exemplos. Né? Pega uma pizza, para quem gosta de pizza. Pizza vegana não, pizza vegana é ruim.
Agora o pessoal vegano vai me matar aqui, mas pizza vegana é ruim, não é pizza. Não tem queijo, não é pizza. Aí você pega o primeiro pedaço, delícia. Segundo, terceiro, pô, nota 10. Lá pelo oitavo, ou antes disso, né? Chocolate, mesma coisa. Nossa, que maravilhoso, é que toma aqui o melhor chocolate do mundo, belga, não sei das quantas, né? Suíço, parará, importado, então, ótimo. Na segunda barra já não está mais tão ótimo, né? E você pode eventualmente passar mal, por causa daquilo que estava maravilhoso. Isso quer dizer o quê? A mente projeta essa alegria, né, essa felicidade numa situação que parece, né, novidade, que parece muito boa, e aí se prende na sensação curta de satisfação, né, de um desejo, e confunde isso com felicidade. E então, qual que é a importância de estudar o texto? É que a percepção é a seguinte: caramba, então, basicamente o que você está querendo dizer é que essas coisas, então, elas não vão funcionar, elas são um paliativo, né? Porque assim, você se sente meio que mal, tal, você vai procurar as coisas lá fora, etc. Aí você vai fazendo suas coisas, né? Você passa 5 dias na semana trabalhando, 2 dias se divertindo. Inclusive, você passa justamente 5 dias na semana trabalhando para poder pegar 2 e se divertir. E o teu objetivo de vida, normalmente, né, das pessoas, é reverter isso, né? Se pudesse trabalhar 2 e descansar 5, beleza. Porque a diversão, ela passa a ser um sinônimo de felicidade permanente, né? Sendo que na verdade não é. Ela é uma distração, né? É um facilitador para você encontrar esse processo de alegria, né? Aquilo que faz, né, seu coração pleno, etc., essa sensação. E como é apoiado numa coisa finita, sempre vai embora. Sempre vai embora. A pergunta que deveria ser feita, então, caramba, será que eu não consigo encontrar alguma coisa que possa me dar essa sensação, tipo, sempre? Será que eu não... E aí, essa pergunta, mesmo quando ela não é feita verbalmente, né, a pessoa não pensa sobre ela, ainda assim ela é feita. Porque você fica tentando, né, aspas, resolver a vida, né? Poxa, se eu ganhasse... E aí que vem as referências, né, que a gente faz. Por que isso acontece, né? Vamos entrar no mérito de por que isso acontece. Porque a gente vive no seguinte panorama, né? É o cego guiando cego. O que isso quer dizer? As pessoas todas buscam estar de bem consigo mesmas, né? Não se sentir devendo, se sentir completa, se sentir tranquila. Essa é a busca. Todas as pessoas querem isso, independente, a gente já viu, né? Do ano, da idade, da cor, do sexo, da raça, de tudo. Todas as pessoas querem isso. Então a pessoa vai buscar, né? Ela vai tentar ir buscar esse troço. Mas como que faz isso, afinal de contas? Para onde que você vai? O que você faz para conseguir essa tal de etérea felicidade? Várias opções se apresentam. Aí tem gente que acha que é fortuna, tem gente que acha que é família, tem gente que acha que é se isolar na caverna pelado meditando, tem gente que acha que é, né, simplesmente se mergulhar, né, na tecnologia, nunca passar um instante sozinho, enfim. Sem perceber que todas essas coisas falham. E justamente essa é a visão, né? A gente olha o outro e acha que o outro conseguiu. E o outro está olhando pra gente achando que a gente conseguiu. E o outro está olhando, né, e as referências. Antigamente era atores e atrizes, né, de Hollywood e etc. Hoje em dia pode ser, né, funkeiro, sertanejo, youtubers, tiktokers, etc., né, influencers. Porque a gente vê assim, não, que vida fácil, né, a pessoa ganha, etc. Pô, deve ser muito bom. Etc. E ela está olhando para você, de repente, tá dizendo, poxa, que saudade dessa hora em que desse momento em que a vida era simples, nesse momento em que eu não tinha muita preocupação, não tinha que ficar gravando toda hora, não tinha que ter preocupação com o patrocinador, etc. E principalmente na referência, né, que era a mais antiga de todas da galera, que era justamente, né, atores, atrizes, etc. Cara, essa galera se mata de diferentes formas, né? E fica bêbado, se droga, né, entra em reabilitação, sai, volta. E realmente, às vezes, vem a falecer, realmente, né, nessa busca que não chega e a gente vê, cara,
O sujeito tinha fortuna, tinha fama, tinha poder, tinha influência. Estava fazendo um trabalho que aparentemente gostava, né? Vivendo seu sonho, digamos assim. E não bastou. Não bastou. A pessoa se perdeu, né, ainda assim essa insatisfação brilhou dentro dela, ela foi buscar essa saída, né, em substâncias, em práticas, etc. E acabou vir a falecer, né, pelo próprio desespero. Muitos tiram as próprias vidas. É uma coisa muito chocante. E isso para dizer, então, qual que é o cego guiando o cego? Você vai atrás da pessoa, né, da onda da pessoa que acha que encontrou, mas ela também não encontrou, ela também está cega. Então você, cego, em busca de alguma coisa que você não sabe como encontra, segue a outra pessoa também, ceguinha, né, que não sabe para onde vai, não sabe como encontra, através do que? Dos exemplos, através das palavras, e você percebe que, cara, né, quando percebe que é bom, você percebe realmente, bicho, não tem realmente, parece que não tem fórmula certa. Aí, né, porque fala assim, não, somos plurais, cada um quer uma coisa diferente, etc. O yoga vai falar assim, ó, não. Nada disso. Se você quer estar de bem consigo mesmo, se você quer encontrar felicidade, alegria, serenidade, paz, etc., você precisa olhar para o único lugar em que você vai encontrar esse bagulho, que é dentro de você. Dentro de você. Não tem absolutamente nenhum outro lugar em que isso vá aparecer para você. Não tem possibilidade, entende? Não tem possibilidade porque, como a gente viu, né? Os desejos mudam. As situações mudam. Tudo muda, menos o desejo de não ser mais infeliz, de não ser mais incompleto. E a gente percebe que se não for feito dessa forma, né, se não for essa viagem interna, o que a gente está fazendo com as pessoas e com as coisas é uma coisa extremamente injusta. Extremamente injusta. Que é o seguinte, a gente transforma essas pessoas em bengalinhas para a nossa felicidade. A gente transforma essas pessoas em degraus, né, para a nossa felicidade. Porque assim, pensa bem, a gente está aqui no térreo, né? E a gente vê ali no segundo andar, quando muito, né? Senão, quando não lá no 100º andar, a gente vê ali a nossa possibilidade de alegria e felicidade. Então, a gente traça um plano, né? Cara, como que eu vou chegar lá? Porque assim, primeiro fato, tá distante, não tá comigo, então tem que ir lá buscar, tô vendo lá na frente. Como que o pessoal faz? Pô, o pessoal, né, que eu vejo que tá bem, faz o quê? Aí cada pessoa tem suas referências, né? Às vezes vê, não, o sujeito casou, teve filhos, o sujeito nunca casou, né? A pessoa não teve nem filhos, a outra tem dinheiro, a outra não, cada um tem suas referências. E aí então a gente pega as pessoas e as coisas e transforma elas em degraus para a gente alcançar uma coisa que está mais acima, entendeu? Esse que é o trágico. As pessoas e as coisas não são degraus, né? Elas são o que elas são, coisas e pessoas. Do jeito que a gente trata elas se tornam degraus, né? Para a gente alcançar uma coisa que não está com a gente. Degrau nesse sentido, a gente pisa em cima, né? Para alcançar uma outra coisa, ou seja, a gente meio que objetifica as coisas e as pessoas por um fator utilitário. O fator utilitário é o seguinte: eu não tenho uma coisa e através de você eu consigo essa coisa, né? Assim, trocando em miúdos, é isso que está acontecendo, né? Na relação com as coisas e com as pessoas. E aí, o que o texto vem e fala pra gente? Ele fala, cara, tá tudo errado. Tá tudo errado, filho. Você está fazendo coisas certas, movido por uma sensação errada. As coisas estão aí para serem aproveitadas? A praia, o sol, a neve, o vento, sim. As pessoas estão aí para você se relacionar com elas? Sim. Mais próxima ou mais longe? Sim, estão. Agora, existe um abismo
entre isso, né, se relacionar e aproveitar as coisas das pessoas e transformá-las em degraus para a sua própria felicidade. É um abismo isso. Ninguém pode te dar uma coisa que você já tem. O Swamindayananda tinha uma boa história sobre isso. O Swamindayananda era muito engraçado, muito mesmo. Um super bom humor, super lúcido, super claro. Realmente foi uma grande perda a passagem dele. E ele tinha uma boa história sobre isso, né? Como assim, né? Ninguém pode te dar o que você já tem? E aí ele falava de um sujeito, né, que um dia o sujeito pegou e sonhou com Deus. Ele encontrou Deus no sonho. Aí ele falou assim, caraca, Deus, é você mesmo? Aí Deus fala assim, sou. Tem certeza? Porque, né, pode ser outra coisa, né? De repente estou drogado. Não, sou eu mesmo. Sou eu. Mas tem certeza mesmo? Você tem uma barba, uns relâmpagos assim? Deus fala, olha só, tá me enchendo já. Falei que eu sou Deus, cala a boca e fala o que você quer. Deus é meio mal educado, né? Mas tudo bem. Aí ele falou assim, olha só, Deus, o que eu mais queria nessa vida, o cara sonhando, né? O que eu mais queria nessa vida mas antes de eu pedir, deixa eu te perguntar uma coisa. É verdade essa história toda de ser onisciente, onipotente? É verdade mesmo? Você pode tudo? Você sabe tudo? Sei. Posso tudo também. Legal, você está em todo lugar também. Uma coisa, pô, legal isso mesmo. Isso mesmo, pode mandar ver. Então posso pedir uma coisa para você? Pede. Qual é? Só não pede para tirar selfie. O resto pode pedir o que você quiser. Tá bom, então eu quero, por favor, que você me dê uma cabeça. Por favor. Que eu sempre quis ter uma cabeça. Me dá. Aí Deus vira para ele e fala assim, não. Mas por que não? Eu não mereço, né? Pô, por que não? Assim, porque eu não posso. Mas você não acabou de dizer que você não é Deus? Eu falei, já falou sobre isso já, hein? Me enche. Mas é porque tá difícil entender o seguinte, você disse que era Deus, que era onipotente. Onipotente quer dizer que você pode tudo, não é? Não é isso? Não, é isso, posso tudo. Então por que você não pode me dar uma cabeça? Falei, não, isso eu não posso fazer, é impossível. Mas por favor, me dá uma cabeça. Eu falei, olha só, meu irmão, o negócio é o seguinte, eu não posso te dar uma cabeça porque você já tem uma. Eu posso te dar outra cabeça. Eu posso construir outra assim, fazer 2 ou 3 andares de cabeça. Posso transformar em Brahma 4 cabeças. Mas assim, uma cabeça você já tem. E essa historinha é boa pelo seguinte, a gente busca, né, no mundo, a gente busca nas pessoas e nas coisas, uma coisa que a gente já tem. Que é justamente essa alegria, essa serenidade, essa paz, isso tudo que a gente busca, a gente pisa fora da cama e já começa essa busca, isso tudo já está com a gente. É a nossa própria natureza. Então, nem mesmo Deus pode solucionar o teu problema, porque esse problema é um problema aparente, é um problema de identificação com as coisas erradas. E o que as escrituras do yoga vão dizer justamente é um caminho para você encontrar essa felicidade dentro de você. Ao mesmo tempo em que você tem essas outras buscas que correm ao longo do seu dia. Porque ninguém vai pedir de fato você vender suas coisas e morar na Índia, mas você pode fazer isso se você quiser. Ninguém vai pedir para você, né, vender suas roupas e meditar pelado na caverna, mas você pode fazer isso se você quiser. Pode, né, se fizer sentido para você. Se não, não. Mas o ponto é que quando você olha, né, nos olhos de uma pessoa, quando você, né, aprecia alguma coisa, quando você está de férias justamente, o que acontece? Isso meio que dá uma limpeza na mente, em termos de tira ali os desejos, as frustrações, né, o peso das decisões passadas que não saíram do jeito que você queria, né, das relações, né, destrutivas, etc. De repente, quando você está de férias, isso tudo
deixa a sua mente. E aí você passa a olhar as coisas, né, com um outro olhar. Coisas que no correr do seu dia poderiam te fazer normal, poderiam te fazer muito irritado quando está de férias. Deixa pra lá. Choveu, eu vou na chuva e me molho. Normalmente você correria da chuva. Faltou café, você toma chá. Não tem queijo, vai requeijão, polenguinho. Tá tudo certo. Porque a atitude muda. E, no entanto, tanto não é o lugar, tanto não é a situação que é decisivo, mas sim a atitude mental, que se por acaso, né? Agora eu te pergunto, tem coisa pior do que o trabalho te perseguir nas férias? Né? Receber WhatsApp de chefe, né? Receber coisa pendente, urgente no trabalho? Não tem. Muda a sua atitude com relação às pessoas, os lugares, comidas, tudo, tudão, fica alterado pelo seu estado mental. Então o segredo justamente da questão é isso que os textos dizem pra gente. A questão é como que você vai de fato encontrar isso que você busca nesse nosso mundo de hoje. Já que é só ele que aparece aí pra gente. E o ponto é, você pode viver no mundo sem ser no mundo. Você pode achar no mundo as coisas que você busca, sabendo que na verdade isso está dentro de você. Toda a alegria que você vem a experienciar, tudo que você encontra que é positivo, você percebe que na verdade você aproveita alguma coisa que brilha de dentro para fora. Quando você está olhando, né, de cima de um morro assim, uma paisagem, né, um vale lá embaixo, com as montanhas, né, com neve no fundo, ou coberto de mata, etc. Você vê um lago ali e você fala assim, nossa, respira fundo, né? Fala assim, nossa, sente a paz desse lugar. Mas a floresta não é um lugar pacífico. A floresta é um lugar, né, da cadeia alimentar, né, do ciclo alimentar. Um bicho pega outro, que pega outro. Não tem conforto na floresta. A toca do bicho não é aquela toca de desenho de criança, né? O coelho não entra ali e pendura o chapéu, ele não usa chapéu. Não tem cama ali, não tem sofá, não tem nada. A toca dele é terra, raízes e pedras. O bicho se esconde embaixo de folha. Se chover, ele se molha. Se fizer frio, ele não tem casaco, não tem toalha. Não tem conforto na floresta, não tem paz na floresta. Então, quando você olha essa paisagem de cima e você diz assim, que paz, essa paz está aqui. Essa paz está aqui. Da mesma forma, quando você olha uma pessoa querida e você diz assim, né, eu sinto muito amor no meu coração, sinto a alegria de estar aqui nesse momento. Essa alegria não está na pessoa. Essa alegria está em você, brilhando de dentro para fora. E o yoga é justamente uma forma de você encontrar isso dentro de você. E revela, já que está dentro de você, é aquela história, já que você já tem uma cabeça, não é melhor aproveitar essa cabeça que você já tem? Não é melhor você aprender a apreciar isso? Não é melhor, né? Não é mais útil, não é mais inteligente? Então, livre, afinal de contas, é a pessoa que está sempre na situação que acha que quer? Ou livre é a pessoa que sabe aproveitar cada situação? A pandemia botou todo mundo aí, né, pisando em ovos com todas as situações, porque nos foi tirada boa parte do que a gente considera que é, né, que é uma fuga, né? Nos foi tirado o contato com as pessoas, o abraço, nos foi tirado, né, o contato com o rosto do outro, nos foi tirado as relações próximas, nos foi tirado o contato, até hoje eu vai completar 2 anos sem ver meus pais, por exemplo. E
muita gente, então, deu uma pirada geral, né? Porque as pessoas viam, né, essas situações, as pessoas, etc., como degraus, né, para sua felicidade. E não como as pessoas que elas são, né, também com suas necessidades, com seus defeitos, seus problemas, e que pode estar perto ou pode estar longe, mas isso deveria ser acolhido com a devida serenidade. E mesmo a sensação de saudade, né, é uma coisa para se acomodar. E o ponto é que a gente passa tempo demais olhando para fora e quase nenhum tempo olhando para dentro. E isso gera problemas, né? A importância do estudo dos textos realmente do yoga é essa. Tipo, se você quer encontrar essa alegria dentro de si, se você gostaria de viver uma vida plena, se você gostaria de solucionar de vez esse problema que te faz levantar, né, todo dia da cama se sentindo devendo, se você quer resolver isso, o yoga é esse caminho para o autoconhecimento. Por que o autoconhecimento? Porque é na natureza do eu, de cada pessoa, que mora essa, né, que brilha essa natureza de alegria, né, livre de limitação, da serenidade, da paz, essa sensação que você sabe qual que é, porque você já experienciou. Isso não vem de fora para dentro, não é causada por uma coisa. Isso brilha de dentro para fora. Isso já é seu. Melhor do que isso, né? Isso não é seu, isso é você. E essa é a importância de estudar os textos do yoga, porque isso que eu estou falando, né, aqui, eu estou apenas resumindo e condensando e generalizando vários ensinamentos de vários textos de uma vez só, mas de uma forma que, né, eu corto o sânscrito, corto o mantra, corto as referências a coisas que a gente não conhece e deixo apenas o essencial. E o texto, qual que é a razão do texto, né? Se o texto não levantar essa bola, ninguém corta. Porque a gente fala sobre tudo nessa vida. Tudo a gente fala, né? Nenhum assunto é proibido. Mas tem os assuntos que nunca surgem. E mesmo quando surgem, as pessoas não rendem. Ou você que pratica yoga, né? Agora você vai se identificar, tenho certeza. Já tentou engrenar uma conversa sobre yoga com quem não pratica? Logo morre esse troço. O assunto não rende. Já percebeu a frustração nos olhos da pessoa que te perguntou o que você estava fazendo no fim de semana que você sumiu? Eu falo assim, curso de formação de yoga. A pessoa pergunta assim, como que é isso? Você começa a explicar, a pessoa quase que automaticamente se arrependeu dessa pergunta que ela fez. Não sei se você já reparou, né? Agora aqui com certeza, né? Põe um positivinho aí, um coraçãozinho se você se identificou. Tentou conversar com uma pessoa sobre meditação, sobre alimentação consciente, sobre uma vida mais consciente, sobre, né, o questionamento do lugar comum, sobre alimentação, sobre bebida, sobre drogas, né, sobre esse tipo de fuga. E eu sei que se você já tentou, você já sentiu isso, né? Não rende esse papo. Logo, se não for o texto, né, do yoga a levantar essa bola, como que você vai falar sobre isso? Quem neste mundo vai levantar essa bola, né? Quem vai falar sobre coisas que aparentemente não importam? Ninguém. Então o texto vai falar sobre isso. A bateria acabando aqui. O texto, portanto, é necessário porque ele levanta as perguntas que ninguém quer fazer. E ele responde essas perguntas, justamente. Ele responde a pergunta. Velho, o que tu está fazendo da sua vida? Ele não fala velho, né? O resto fala. O que você está fazendo da sua vida, velho? Presta atenção onde você acha que isso vai levar. O que você considera realmente importante? Para onde você está arrumando, cara?
o texto vem e fala isso para você. E dá as respostas. Hoje também a gente dá muita vazão a perguntas, né? A perguntar tudo, etc. Mas e as respostas, cara? E as respostas? As respostas são o que leva a gente para frente, são o que movimenta, né? As respostas são importantes, mesmo que seja para essa resposta mudar na sequência. Então, é bem importante isso. Então, enfim, essa é a razão pela qual é simplesmente vital para as pessoas que estão realmente interessadas em resolver esse problema, né, de inquietude, de confusão mental, de tristeza, e de sentir que não tem propósito. Cara, é importante demais isso. Assim, a parte física do yoga não vai resolver isso. A respiração não vai resolver isso. Porque isso é o domínio, né, isso é o domínio do autoconhecimento. Isso é o domínio né, porque nem Deus pode resolver isso. Por quê? Já está resolvido esse problema. Esse problema é apenas um problema do não reconhecimento desse problema que está resolvido. Esse que é o ponto. Enfim, espero que tenha feito sentido. Realmente espero que sim. Compartilhei com você por que isso faz sentido para mim, por que isso me fez sentido. Às 7 horas da noite eu vou dar um workshop. Na minha opinião, eu acho que vai interessar realmente mais a professores de yoga. Talvez a parte do meio interesse a galera que somente pratica, né? Porque fala sobre como trazer esse ensinamento para a vida, né? Mas de resto vai falar sobre segurança, né? Confiança na aula, vai falar sobre posicionamento, né? Como falar direto ao coração das pessoas que você quer alcançar, né? Para que você possa viver das aulas, das palestras, etc. Então, absolutamente essencial para um professor de yoga que quer viver seus sonhos de dar aula de yoga, cara, por que não? E quando a gente fala sobre yoga, né, como uma profissão, assim, entre aspas, né, ou seja, cola com dinheiro, remuneração, a pessoa fica logo meio, né, fica meio assim, né, oh, meu Deus. Mas, bicho, né, você não mora na Índia não, filho. Né, posso te dar essa novidade? Você não mora na Índia não. Que lá, o pessoal que pede esmola, o pessoal dá, né? Você pode dar aula de yoga de graça, a galera te sustenta com esmola, você pode comprar a sua comidinha, você vai no templo, come de graça, né? Usa o dinheiro para comprar um docinho depois, tá tudo certo, né? Dorme ali não sei aonde, né? Debaixo da... Né? É tranquilo, né? Lá na Índia isso tem não, chama sannyasa. Você pode ser e a galera te sustenta. Aqui não. Aqui os teus boletos não vão achar bonito você dar aula de graça não, porque assim, o dono do teu apartamento não vai achar legal, o moço da padaria não vai querer te dar pão de graça não. Então assim, se vocês querem viver das suas aulas, tem que aprender como fazer isso. E hoje às 7 da noite eu vou falar. O link da inscrição está ali na bio. Enfim, desejo a todo mundo que ficou aí comigo um excelente dia. Se tem questões, me manda um direct aí. Eu já falei que aqui no chat, né, não dá muito para ver esse negócio. Aqui tem uma pergunta sobre isso, né? Deixa eu ver. Hoje é só para quem já está... Não, se te interessa eventualmente se tornar professora, né? Pode ser que ajude logo, né? Porque aí já começa certo, entendeu? Já começa porque assim, tem várias paradas que o pessoal faz achando que vai dar certo, ou nem pensa, né? Já sai fazendo que não vai dar certo, cara. Não vai dar certo. Não vai chamar aluno, não vai ter gente, não vai ter... Por quê? A galera tá fazendo o que todo mundo tá fazendo, isso não vai dar certo, não. Então, querendo vir, pode vir. Não é exclusivo, né, para professores de yoga, né, no sentido de que é proibido, né, vou exigir o certificado de quem estiver lá. Não, mas tem que ter um interesse profundo realmente nesse passar à frente aí do yoga e até como profissão, aspas, aí, né, como ocupação, né, de financeira, etc. Também, porque né, acaba sendo. Tá? Então, mas se quiser pode vir. Então, assim, muito grato a quem está aí, quem deixou a pergunta. Deixa eu ver, na outra caixinha não tem. Acho que o pessoal às vezes clica nessa caixinha errada aqui, não tem requests para estar aqui junto comigo. E hoje nem é o dia. Né? Então, André, isso aí. Então pode vir, sem problemas. Acho que vai te interessar sim. É bom que já começa direcionado. Mas enfim, grato aí a presença de todo mundo. Desejo um excelente dia. Tudo de bom.
Espero que tenha despertado o questionamento e o desejo, né, de se aprofundar justamente através dos textos, né? E esse é o meu forte, é o conteúdo do canal inteiro, do perfil, etc., é falando sobre isso, né? Como utilizar isso na sua vida e já fazer diferente. A partir desse questionamento, se esse questionamento te despertou uma coisa legal, você já pode começar a agir diferente. E isso aí é o que faz diferença, né? Agir diferente é o que faz diferença na vida. Ok? A live vai ficar salva sim, Thiago, ela vai ficar no canal, já ela vai para lá. Valeu, um grande abraço a todos, um excelente dia. Até uma próxima, que é quinta-feira, 1 da tarde. E hoje, 7 da noite. Om.